Muito boa tarde a todos. Segundo as notícias que nos têm sido dadas ao longo dos últimos dias, parece que aqueles que se encontravam sitiados no complexo industrial Azovstal em Mariupol, finalmente decidiram render-se. Bom, render-se, ou então, afinal, foi o local que foi evacuado. Isto tem sido um conceito que tem sido muito discutido. Aliás, não tem sido todo discutido, mas tem sido posto em causa por muita gente no Ocidente. O que é que está aqui em causa? Desde logo, o facto de a Ucrânia não querer reconhecer que, afinal, houve lugar a uma rendição. Por outro lado, há também uma obrigação de ter de passar a mensagem de que, afinal, a Ucrânia não foi a parte que perdeu esta batalha, digamos assim, ou este braço de ferro com a Rússia. Pelo contrário, cheguei a ver várias coisas, várias notícias na imprensa portuguesa e nos meios de comunicação sociais portugueses e até mesmo estrangeiros, mas ocidentais, que alegavam que a Ucrânia deu por encerrada a sua operação militar em Mariupol. Ora bem, não é uma operação militar, já foi uma operação militar há muito tempo. O facto de se encontrarem cercados, de se encontrarem totalmente sitiados e isolados e alvo de pressão em Azovstal não significa nem corresponde de todo a que tivéssemos assistido a algum tipo de intervenção militar. No entanto, depois também, juntamente com este tipo de descrita e de adjetivação, viu-se também alguns conteúdos que diziam que a Ucrânia deu por encerrado todo o tipo de intervenção com vista à evacuação da Azovstal. Ora bem, a missão de evacuação diz respeito a civis, que são partes que não participam nos conflitos. Quando nós falamos de duas partes que estão em conflito, ou que travam e conduzem hostilidades uma contra a outra, nós, numa situação dessa natureza, e quando se trata da retirada da parte contrária, de militares da parte contrária, da parte adversária ou do inimigo, se estivermos até numa situação de guerra, portanto, independentemente do contexto, nós falamos, isso sim, de rendição, sobretudo se esses militares adversários forem capturados pelo inimigo e se renderem. Portanto, ações de rendição sempre ocorreram em toda a linha, ao longo de toda a história, sempre foram uma constante. Não percebo, aliás, percebo, porque é que há esta manipulação semântica para chamar uma evacuação aquilo que é, na verdade, uma rendição. Aliás, chega-se até ao ridículo de dizer que os sitiados de Mariupol que foram evacuados. Ora bem, evacuam-se locais. As pessoas, quando evacuam, estão a fazer outra coisa diferente. Mas o que se evacua, na verdade, é o local. O local é que é evacuado das pessoas que lá estão, independentemente da qualidade que tenham. Agora, estes indivíduos renderam-se. E renderam-se porquê? É muito óbvio porque qual foi o destino que se lhes seguiu? Não foi voltarem para a Ucrânia, não foi voltarem para regressarem para uma área em que estivessem protegidos e estivessem aos cuidados da Ucrânia. Não. Foram para território pró-russo. E indo para território controlado por aliados da Rússia, naturalmente que estamos a falar então de uma rendição. Depois, outra coisa que não tem sido muito explorada, mas que causa alguma celeuma a muita gente. O facto de termos feridos de combate. Ou seja, se temos feridos que são transportados para o hospital, isso não significa que eles estão em liberdade ou que foram pessoas que efetivamente saíram de locais que foram evacuados. Pelo contrário, estamos a falar do tratamento que deve ser dado à luz das leis de direito internacional humanitário, muitas vezes conhecido ou apelidado de direito da guerra. Mas o direito da guerra acaba por ser uma expressão redutora, embora seja uma forma prática de se indicar o conceito, porque, na verdade, trata-se de direito internacional humanitário, ou seja, sempre que estamos perante um conflito armado, seja ele de que tipo for, qual é o direito aplicável? Bom, nós temos aqui as convenções de Genebra, temos também as convenções, as regulações da Haia de 1899 e com as alterações que se seguiram no início do século XX, temos várias disposições que são aplicáveis. Mas o facto de estarem internados
significa apenas que posteriormente serão detidos e cumprirão e serão efetivamente julgados. Qual é que é aqui o aspecto crítico numa realidade desta natureza? É o facto de serem tratados e de serem chamados prisioneiros de guerra. Porquê que isso é um problema? Isto é um problema porque as pessoas dizem, bom, mas se a Rússia diz que não está a travar uma guerra, mas sim uma operação militar, então, na verdade, aquilo que nós temos não pode ser em prisioneiros de guerra, porque isso é um reconhecimento da situação de guerra. Não é verdade, de todo, que isso aconteça. Se nós olharmos para o artigo 2º das convenções, da terceira Convenção de Genebra, respeitante aos prisioneiros de guerra, nós vemos que, além das disposições que devem entrar em vigor desde o tempo de paz, a presente convenção será aplicada em caso de guerra declarada ou de qualquer outro conflito armado que possa surgir entre duas ou mais das altas partes contratantes, mesmo se o estado de guerra não tiver sido reconhecido por uma delas. E a Convenção aplicar-se-á igualmente em todos os casos de ocupação total ou parcial do território de uma alta parte contratante, mesmo que esta ocupação não encontre qualquer resistência militar. Portanto, como veem, através da terceira Convenção de Genebra, não é preciso haver um reconhecimento da Rússia de que se está perante uma situação de guerra para nós termos a qualificação destes sitiados de Azovstal como prisioneiros de guerra. Portanto, pode-se aplicar a qualquer situação em que sejam travadas hostilidades, incluindo no contexto de operações militares. E a razão de ser é muito simples. É que se estivesse tudo dependente da qualificação e aplicação deste tipo de direitos e de deveres a prisioneiros de guerra, da existência de uma situação de guerra e de guerra assumida e declarada, então aquilo que nós teríamos seria muitos Estados até a evitar reconhecer que estavam numa situação de guerra para não aplicarem estes direitos e para poderem arbitrariamente aplicar qualquer tipo de outro direito. Portanto, são prisioneiros de guerra. Não estamos perante uma situação de guerra. Aliás, o terceiro parágrafo do artigo 2º da terceira Convenção de Genebra acaba por dizer, até nos casos de ocupação militar, em que não haja sequer resistência por parte de quem se encontra no local, ainda assim, quem seja preso neste contexto, ou detido neste contexto, acaba por ser aplicada, as partes acabam por ter de aplicar a terceira Convenção de Genebra e a situação dos direitos e deveres relativos aos prisioneiros de guerra. Portanto, espero ter sido claro quanto a isto. Vamos assistir, muito provavelmente, ao julgamento de muitos destes detidos. Já há muito tempo que Vladimir Putin e outros membros do governo russo anunciaram a intenção de levar à justiça vários destes indivíduos ou vários agressores que vierem assim a ser qualificados por Moscovo, acusados de, eventualmente, de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e por aí fora. Portanto, como podem ver, existe uma intenção de mostrar à população que é feita justiça perante aquilo que Moscovo considera, e à luz da sua visão, que estamos perante pessoas que infringem o direito internacional humanitário elementar. Parece-me que esse será o cenário mais provável, pelo menos com a esmagadora maioria deles, e depois importa perceber qual vai ser o destino de cada um e a que tipo de pena é que cada um será condenado, ou não. Eventualmente todos que tenham uma participação menor neste tipo de conflitos, ou que só tivessem uma participação quase indireta pelo facto de integrarem um batalhão, mas não tivessem cometido qualquer tipo de atrocidade direta ou indireta, poderão eventualmente ser utilizados como prisioneiros, como numa situação de troca de prisioneiros de guerra. Espero ter sido claro quanto à explicação dos conceitos e, acima de tudo, desmistificado a questão da evacuação, que é uma mera operação de cosmética ocidental para dar a entender que, de alguma forma, que a Rússia perdeu nesta situação. Na verdade, acabou por ganhar, até porque agora acaba por controlar plenamente Mariupol, e não só controla plenamente Mariupol, como ainda fez centenas de prisioneiros de guerra e muito provavelmente vai acabar por explicar qual é que é o lugar e o cargo que cada um deles ocupa e ocupou no decorrer deste conflito. Portanto, até ao meu próximo vídeo e até à uma próxima.